Graças a Deus. Meus irmãos, nós agradecemos o Senhor pelas boas palavras oriundas do coração de Deus através do pastor Márcio. E agora nós gostaríamos que a Ivete nos facilitasse. Já estamos chegando ao final. Pode ser, Ivete? Então, muito bem. Eu quero inclusive convidar os senhores para... Acho que nós adquiriremos espaço ali, porque vai ter uma projeção e aqui fica mais fácil de assistir do que de lá. O tamanho de cá dá uma vantagem maior, mas se quiserem ficar, não tem problema nenhum. Após essa projeção, que é um histórico que corresponde a essas expressões do pastor Márcio, aí sim o pastor Leônidas estará com as considerações finais e nós, de coração, queremos agradecer a todos vocês que atenderam o nosso convite para estar aqui numa segunda-feira, que poderia estar sendo usada para outras circunstâncias, e também o dia chuvoso. Não resta dúvida de que muitas caravanas poderiam estar aqui se não fosse o tempo, as intempéries do tempo. Mas de coração, o Ministério de São Miguel Paulista está satisfeito com a presença de todos vocês. Nosso muito obrigado em nome do pastor presidente. Amém? Paz do Senhor, irmãos. Como o pastor Márcio disse, é apenas um pouco da história, mas que nos dá muito orgulho de presenciar parte dela e poder agora agradecer a Deus por esses anos de vida do nosso pastor. Uma história que nos faz ver que o trabalho de um homem, Deus coloca as suas mãos e faz prosperar. E esse homem é o pastor Leônidas. Pastor, é com muito carinho que nós tentamos contar um pouco da sua história. E a história que contaremos mostra bem essa verdade, de um homem que, por meio do seu trabalho e sua dedicação a Deus, tem escrito uma história de conquistas e vitórias. Seu nome? Leônidas José do Nascimento. Nascido em 30 de abril de 1947, em Bananeira, na cidade de Campo Formoso, Bahia. O 7º filho entre os 11 filhos do senhor José Nascimento e Dona Maria, pessoas humildes, porém muito dignas e honradas, que em seu exemplo de vida mostraram a importância do trabalho e honestidade. Desta época, entre as doces lembranças guardadas por saudades, do tempo que Leônidas era o queimadinho, que esperava o retorno do pai no final das tardes, para subir no cavalo e passear. Nesta cidade, viveu até os 13 anos, quando por motivo de saúde veio morar em São Paulo, na casa de seu irmão J.L. Sempre atento às oportunidades, conseguiu autorização do juizado de menores e começou a trabalhar como auxiliar de ótica. A família logo se reuniu novamente, vindo todos morar em São Paulo. Época de uma juventude saudável, compartilhada entre irmãos, até mesmo o time de futebol, que muitas vezes jogava no campo do Olaria, era entre os irmãos Nascimento. Sempre ligado à família e muito caseiro, até a jovem Antônia conheceu em sua casa, por intermédio de sua irmã Heloína. Antônia atendeu a um convite de Heloína e, na primeira visita, despertou o interesse de Leônidas. Ela, uma jovem crente, com um pai bastante rígido, e por isso pediu a Leônidas que fosse à igreja com ela, para amenizar os sermões do seu pai, o que deu um bom resultado, pois o jovem Leônidas não apenas foi, como se converteu, iniciando assim sua carreira cristã. Os jovens se casaram
manutenção da união da família, os aniversários sempre comemorados com alegria, mesmo que fossem com um bolo único e a reflexão no livro de Provérbios. O então irmão Leônidas, ainda novo convertido, já era ativo na igreja. Sua dedicação e vocação ao ministério logo se percebeu. A consagração ao presbitério aconteceu em 1970. Em 1979, foi consagrado a evangelista e a pastor em 1980. Falar deste tempo é lembrar do pastor Cassiano Ferreira, que se tornou um pai e sempre chegou o ministério que estava por vir. Muito trabalho, visitas, pregações, assistência às congregações. Este tempo foi pautado marcando o aperfeiçoamento do ministério de Deus. E em 1981 foi eleito vice-presidente do ministério. E em setembro de 1984, aos 37 anos de idade, foi empossado como presidente até a Assembleia Geral em janeiro de 1985, onde, com a maioria dos votos, foi eleito presidente do ministério. Ainda um jovem pastor, mas capacitado por Deus, com uma ousadia peculiar dos grandes administradores. O desafio estava à sua frente, ver o ministério expandir ou apenas dar continuidade ao que já havia. E como ele nunca fugia ao desafio e ao trabalho, em 1990 ele transferiu a sede do Centro de São Miguel para a rua Luiz Pereira. O desafio era construir um grande templo. Mas não era o tempo ainda para o início desta construção. E o pastor, tendo essa compreensão da obra divina, passou a trabalhar pelo ministério. E ao final de alguns anos de uma administração transparente e honesta, todos os nossos templos foram reformados, alguns construídos e propriedades adquiridas. Por onde passa, o pastor Leônidas deixa sua marca de trabalho e dedicação. Fato observado durante sua passagem pela presidência da CIADESPEL. Cooperou e trabalhou com afinco para abençoar os ministérios filiados a esta convenção. Títulos e honras recebidas durante sua trajetória nunca alteraram sua maneira de tratar as pessoas, com paciência e carinho. E olha que não foram poucas as homenagens. Falar do pastor como ministro de Deus e como presidente denota sua dedicação. E no que diz respeito à sua família, esposa, filhos, irmãos, ele também tem sido um exemplo a ser observado. Sempre muito dedicado, sempre pronto a ajudar, tem sido um companheiro querido e amado. E quando lembramos da família, não há como não lembrar da sua grande alegria ao se tornar avô. E em 2007, chegou o momento esperado por todos. O início da construção do Templo 7. Uma construção grande, com dificuldades imaginadas e não imaginadas. Mas destes dias, o exemplo do equilíbrio e da confiança de que tudo estava no controle de Deus assegurou à igreja a confiança e a certeza. Nós tínhamos o presidente certo, no local certo. Em 2010, a alegria invadiu e transbordou o coração deste ministério. A promessa de Deus se cumpriu na vida deste homem. E em um momento inesquecível, a igreja sede foi inaugurada. Além de uma vitória alcançada por toda a igreja, o coração do pastor Leônidas pôde deliciar-se ao ver honrado todo o seu esforço e dedicação. E em 2011, chegou o tempo de celebrar o jubileu de ouro deste ministério. Tempo de erguer vozes e agradecer. Tempo de contar as vitórias alcançadas ao longo de 50 anos. Em especial, na vida do pastor Leônidas, que tem participado dessa história há 44 anos, que por certo são relembrados e revividos como um tempo escrito pelo próprio Deus, que é o autor da vida. Hoje, em 2012, aos 65 anos, com uma história de vida digna de aplausos, há de se pensar que o grande trabalhador já concluiu seu trabalho? E a resposta é não.
Há ainda muito a ser feito. Como um grande visionário, hoje está administrando a construção da segunda etapa do projeto para o Templo Sede, um templo para 4.000 pessoas. Como é sua marca registrada, uma construção diferenciada. E além de sua rotina diária, ele acompanha todos os trabalhos do ministério que Deus lhe confiou. E hoje, o pastor Leônidas José do Nascimento, presidente deste ministério, pai, amigo, companheiro, servo de Deus dedicado, pode ter alguma inquietação para os próximos trabalhos de sua vida. E revendo sua história, invade o nosso coração uma certeza: ele nunca esteve sozinho no seu trabalho. Há um milagre em sua vida que só apenas aqueles que amam com Deus podem testemunhar. E a mensagem do ministério para o seu coração neste dia é esta. Amém.